O encarceramento em massa segue avançando de maneira brutal no Brasil, trazendo perversas consequências para quem passa qualquer minuto de sua vida numa cela lotada de uma prisão no país. Entre as paredes dos presídios, reeducação e reinserção são lendas que nem o mais inocente dos estudiosos acredita mais. Quando muito, meras palavras que desaparecem facilmente em um olhar 2 segundos mais atento. Da porta para dentro, o que se vê é a falta de garantia mínima de direitos humanos, a ausência de cumprimento da lei de execuções penais e a inefetiva reintegração social em um contexto histórico que parece não mudar independente do governo em questão. Rasgando o ordenamento jurídico ou mesmo sob o manto da legalidade, as prisões seguem como punição e controle social da pobreza, numa realidade que atinge diversos países do capitalismo periférico, mas que também não é muito distante mesmo no dito mundo desenvolvido. No Brasil, o sistema prisional também ganha uma cor muito própria. Prisões amontoam jovens negros, pobres e moradores de favelas e periferias, muitos deles sem qualquer tipo de julgamento. Se o componente racial e social é patente, o debate de gênero ainda precisa progredir muito. Em minoria nos números, mulheres encarceradas sofrem com abusos e violências próprios de suas condições. O que significam as prisões no estágio atual do capitalismo? Como raça, classe e gênero se interligam nesse debate? Como a lei atua ou deixa de atuar para garantir dignidade humana para os homens e mulheres presos e presas no Brasil? Para ajudar a gente a responder essas e outras questões do sistema prisional brasileiro, o Lado B Revista recebe Marco Mondaini, professor da Universidade Federal de Pernambuco e organizador do livro O Sistema Prisional, O Labirinto da Punição. Marco, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Esse não é um assunto leve, né, mas é um assunto necessário que, por muitas vezes, nós da esquerda também entendemos com muito tabu. A gente mesmo tem dificuldade de dialogar, de avançar. Então a gente está aqui para tentar avançar nessa questão que a gente acha muito importante. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Salve, Caio, salve toda a audiência do Lado B Revista. É um prazer estar aqui contigo para dialogar sobre esse tema que é um tema central na atual fase do capitalismo. Antes de entrar no assunto de hoje, a gente convida todos e todas que estão nos vendo a se inscrever no canal, deixar seu like, ativar as notificações para não perder quando tiver novidades no nosso YouTube e deixar seu feedback. Para a gente é muito importante que você interaja conosco, não só para o algoritmo, mas também para a gente melhorar o programa, vocês darem sugestões de temas, de personagens, de convidados que vocês querem ter aqui. A gente conta com vocês para fazer um novo produto que já está se consolidando aí, mas ainda recente, que é o Lado B Revista, para a gente conseguir aprimorar ainda mais. Vamos ao que interessa, professor Marco. A gente aqui gosta muito de descer o pau no capitalismo, né? É uma marca nossa, é o que nos interessa. E tem um capítulo do livro chamado O Lugar da Prisão no Capitalismo. E aí, dando um spoiler, pelo menos uma parte do spoiler do que fala esse capítulo, qual é a função de aprisionar alguém em lugares específicos no sistema capitalista e principalmente, enfim, considerando o atual estágio do capitalismo global? Caio, eu sou um professor de história e eu acho que a principal função do professor de história é desnaturalizar aquilo que no curso da história foi se naturalizando. E a prisão passou por isso, né? Houve um processo de naturalização da prisão. Então, eu vou responder essa tua pergunta historicizando a prisão. Por favor. E historicizar a prisão significa, antes de mais nada, identificar a prisão como uma invenção do modo de produção capitalista, que foi mudando de função, foi refuncionalizando a prisão a depender do momento histórico. Então, a função da prisão nos inícios do capitalismo não é a mesma função
no capitalismo neoliberal do pós-1980. Né? Então vamos lá. O capitalismo teve a necessidade de, no surgimento, no desenvolvimento, nas protoformas da sociedade industrial, da sociedade fabril, teve a necessidade de disciplinarizar uma classe trabalhadora de origem rural que não se sujeitava ao trabalho fabril, às protoformas do trabalho fabril. Então, imaginem a seguinte situação. Uma classe trabalhadora que vivia de maneira esparsa nos campos europeus, nos campos ingleses, e que vivia ao ar livre na maior parte da sua existência. Num determinado momento, foi forçada, devido ao processo de cercamento dos campos, foi forçada a migrar para as cidades. As cidades que começavam a desenvolver uma cultura burguesa, começavam a desenvolver uma cultura fabril. Né? E quando chegavam, expulsas dos campos, se tornavam vagabundos, né? Mendigos. Né? E aí o Estado inglês, o Estado britânico, começa a aprovar um conjunto de leis de natureza draconiana que transformavam esses vagabundos, né, que começavam a habitar as cidades. Essas leis começavam a punir, né, no sentido da vadiagem. Né? As leis contra a vadiagem que surgiram na Inglaterra no século XVII são as mesmas leis contra a vadiagem que marcaram o Brasil no início do século XX. Né? Então, e o propósito era o mesmo: forçar essa classe trabalhadora que não se sujeitava a esse trabalho a se disciplinarizar. Né? Então, a primeira função da prisão foi essa: incutir na cabeça do trabalhador a necessidade de disciplinarizar para o trabalho fabril. Então, por isso, vejam só, as primeiras modalidades de prisão têm o nome de casas de trabalho e casas de correção, workhouse e house of correction, que surgiram na Inglaterra. Então, essas são as primeiras formas de prisão que foram criadas no contexto da Revolução Inglesa do século XVII, foram criadas no contexto da invenção do pensamento liberal, né? Devido principalmente à obra do filósofo inglês John Locke. Né? Então, essa era a função da prisão, né? A função de transformar essa classe trabalhadora que não se sujeitava, como eu disse, ao trabalho, né? Ao trabalho fabril. Essa função da disciplinarização, que está muito bem tratada no Vigiar e Punir do Foucault, mas que também, quer dizer, Vigiar e Punir se tornou um clássico, publicado em meados dos anos 70, mas não teve o mesmo impacto um livro que foi escrito nos anos 30 por dois autores da Escola de Frankfurt, que foram publicados no Brasil por uma coleção dirigida pelo casal Batista, a professora Vera Malaguti Batista e o professor Nilo Batista, né? A coleção do pensamento criminológico brasileiro, que foram muito importantes no desenvolvimento da criminologia crítica, né? E a qual eu me filio, né? Que é um livro chamado Punição e Estrutura Social, né, de Rush e Kishmamer. Nesse livro já se aponta a relação existente entre prisão, a punição que foi recriada pelo capitalismo. Veja, a tese que se desenvolve ali é que cada modo de produção estabelece e cria uma determinada forma de punição.
Então, as punições do período medieval eram aquelas punições feitas no espaço público, como uma forma de demonstração, de dar exemplos, né, de quem desobedecesse ou se voltasse contra aquilo que representava o poder real, né? Essa era a forma da punição. Essa punição ela vai sendo transformada e o capitalismo cria uma nova forma de punição, que é essa da prisão. Então, estou falando aqui dos primeiros marcos históricos dessa história da prisão. Sim. Ora, veja, e aqui eu faço uso do exemplo que eu sempre dou aos meus alunos quando procuro desenvolver essa ideia da necessidade de desnaturalizar as coisas, a necessidade de historicizar. Um dos livros mais famosos do Rousseau é o Discurso sobre a Origem da Desigualdade, né? Que foi publicado no século XVIII, por Rousseau. Num concurso da Academia de Dijon que se fazia exatamente essa pergunta: existe desigualdade dos homens? Se existe, qual é a sua origem? O Rousseau escreveu esse livro, não foi o livro que foi o primeiro colocado, mas ninguém sabe quem foi o primeiro colocado. O livro que entrou para a história foi o livro do Rousseau. E a resposta do Rousseau a essa pergunta foi: olha, a desigualdade tem as suas origens e ela está ligada ao seguinte ato. Alguém cercou a terra, um pedaço de terra, disse: isso aqui é meu, e nenhum incauto se rebelou contra isso. Essa ideia, que é a ideia da relação entre desigualdade social e propriedade privada, sim, marca esse processo de desnaturalização da desigualdade. A desigualdade é histórica. A prisão também é histórica e está intimamente vinculada ao capitalismo que surge na Inglaterra, né? Dando continuidade, se foi a Inglaterra, o primeiro país capitalista do mundo, que criou essas primeiras formas de prisão, vão ser os Estados Unidos que vão criar o sistema penitenciário. Então, as primeiras penitenciárias do mundo, e são dois modelos de penitenciária que surgem, Filadélfia e Auburn. Esses dois modelos de prisão são construídos no século XVIII, quando, no processo de independência dos Estados Unidos, né, de desenvolvimento já da economia estadunidense, esses dois modelos de prisão têm características diferentes. Um primeiro modelo, o modelo da Filadélfia, é aquele do isolamento do preso, né, como uma espécie de levar ao extremo o sofrimento daquele que se encontra dentro da prisão, isolamento completo de noite, trabalho para alguns de maneira também isolada. Então, o que caracterizou o modelo da Filadélfia foi essa ideia do isolamento do preso, a fim de que ele se penitencie do mal causado. Sim. Né? Já o modelo de Auburn, que não deu certo, que foi muito criticado, era um modelo que previa isolamento em celas individuais de noite e, no decorrer do dia, trabalho conjunto. Por que não deu certo? Porque quem estava fora, os empresários, os industriais que estavam fora, começaram a ver nesse modelo de prisão uma competição. Sim. E por isso que foi questionado pelos capitalistas estadunidenses. Isso é importante dizer, né? Inglaterra e Estados Unidos, ou seja, o eixo anglo-saxônico, a grande potência do século XIX, se dizia, o sol nasce e se põe na Inglaterra, devido ao poder imperial da Inglaterra. Então, a grande potência do século XIX e a grande potência do século XX, capitalistas, foram as criadoras do capitalismo. Foram as criadoras do capitalismo e as criadoras não por coincidência, da prisão. Isso não é coincidência. É uma relação histórica existente entre os dois, porque foi exatamente aí que se criou uma nova forma de punição. O mesmo vai se dar, daqui a pouco a gente vai tratar desse assunto, em relação ao processo do encarceramento em massa.
né, que surge a partir dos anos 80, com Reagan, Guerra às drogas. e Thatcher na Inglaterra e nos Estados Unidos, com alguns antecedentes que remontam a Nixon e o início do processo de guerra às drogas. Perfeito. Tem um capítulo que eu também achei interessante, professor, que fala sobre perspectiva de gênero. Inclusive, a gente já teve um debate no Lado B do Rio sobre encarceramento feminino, muito bom, com a Joyce gravando. Inclusive, tem aqui no YouTube, se vocês quiserem ver. Vou colocar aqui o cardzinho, bem legal. E quando a gente fala sobre prisão, presos, né, a gente, dado o contingente enorme de homens, né, pretos ou quase pretos, né, como diria o poeta, a gente acaba falando quase sempre no masculino, né? Se você pedir para alguém falar o que é prisão, dizer o que é prisão, né, vai sempre lembrar do homem, né, preso. Mas a gente sabe que não é porque tem um número menor de mulheres encarceradas que também a situação é melhor por causa disso, né? E, enfim, pelo contrário, há questões, como a gente falou na abertura, muito próprias que a mulher passa na prisão. E aí eu queria perguntar para você como é que é feita essa análise, essa comparação no livro, enfim, e nas suas pesquisas, sobre essa ótica de classe que já está falado, quando a gente fala de capitalismo, já está a ótica de classe, mas também as óticas que talvez seja no momento atual, que é muito forte, né? Pela ótica também de gênero e, obviamente, de raça. Então, como é que é feita essa análise no livro, nas suas pesquisas? Como é que você faz essa análise desse recorte interseccional? Vamos falar de gênero. É muito grande a diferença entre a quantidade de presos homens e presos mulheres no Brasil. Não é? 95% da população prisional no Brasil é constituída por homens. Você já disse aí, são jovens, negros da periferia. Não é? Só 5%, não chega a isso, da população prisional é constituída por mulheres. Se 30%, estou falando, se 1/3 da população prisional masculina está ali por conta do tráfico de drogas, do crime, né? A tipificação a tipificação, drogas, exato. O dobro é o percentual de mulheres. O que isso quer dizer? A mulher presa, ela é presa por conta da sua relação, da existência de uma relação com um homem que está envolvido de alguma maneira nesse comércio ilegal, o pequeno comércio ilegal. Sim, varejista, de drogas. Vamos parar de falar tráfico por conta do que se criou no imaginário. Então isso significa que existe uma relação que passa pela centralidade do homem. Então, a mulher se relaciona e ela se envolve nessa relação e acaba entrando de gaiata no navio. Não é? Veja, no início de setembro, então eu estou falando de comércio ilegal de drogas, né? Esse pequeno comércio varejista. No começo de setembro eu recebi na Universidade Federal de Pernambuco, eu recebi a visita de uma professora portuguesa que trabalhou no sistema prisional, né, em Portugal. E veja a diferença. O perfil da mulher presa em Portugal, essa sim, é constituída pela sua inserção no tráfico, pelo seu uso, na verdade, no tráfico internacional de drogas, como mulas. As mulheres que ingerem cocaína, não é? E são presas por isso. Então é um outro tipo, vejam a relação existente, a diferença existente entre o perfil da mulher presa no Brasil e o perfil da mulher presa em Portugal, e isso poderia ser generalizado para outros países da Europa. As mulheres presas lá, e as mulheres também, existe uma quantidade significativa de mulheres presas. Existe um filme que eu não vou me lembrar o nome agora, que narra exatamente essa história de uma mulher latino-americana, e que o tráfico internacional, essas redes de tráfico internacional mandam várias dentro do mesmo voo, né? Se mandarem 6, se uma conseguir escapar,
Sim, já está pago. Já está pago. Então é um perfil diferente. Né? A prisão não foi feita para receber mulheres. Como não foi feita para receber mulheres, os problemas típicos de mulheres se agravam dentro do sistema prisional, como, por exemplo, o problema da menstruação. Né? A inexistência, agora já existe, né? Mas existem leis, inclusive, né? Mas a inexistência de absorventes, né? Como resolver o problema da mulher que está grávida, ou uma mulher que tem um filho pequeno. Então, são problemas particulares, típicos da condição feminina dentro dos presídios. Veja, quem melhor, né, refletiu sobre isso foi Angela Davis. Sim. Né? Porque é uma mulher negra, marxista, era dos Panteras Negras, foi presa. Né? Então ela passou por todas essas dimensões que você falou, interseccionais, que caracterizam a condição de mulher negra, marxista, vinculada aos Panteras Negras, né, que foi presa por razões políticas, e que refletiu sobre isso em vários livros, entre eles aquele Estarão as Prisões Obsoletas. Né? Agora, falemos um pouco sobre a questão racial e voltemos aos Estados Unidos, porque tudo começou nos Estados Unidos. Né? Quando acontece a Guerra de Secessão nos Estados Unidos e quando o Sul é derrotado, né, o Sul escravocrata é derrotado, logo em seguida são criadas leis, as chamadas leis de Jim Crow, que vão exatamente do fim da Guerra de Secessão até 1964, período do movimento das lutas lideradas pelo pastor Martin Luther King, pelos direitos civis dos negros, etc. Vejam só, a gente está falando aqui de um século. O sul dos Estados Unidos, fim da abolição da escravidão, com Lincoln, dentro no contexto da Guerra Civil dos Estados Unidos, a Guerra de Secessão, o sul dos Estados Unidos reage a esse avanço que foi a abolição da escravidão, com essas leis segregacionistas. Veja, a gente costuma muito, quando pensa de apartheid, pensar na África do Sul. Né? E a gente deixa de observar que o sul dos Estados Unidos praticou o apartheid durante um século. Tecnicamente falando. Para resolver o problema, foi uma reação à abolição da escravidão, né? Nos Estados Unidos. Então, havia bebedouro para branco, bebedouro para negro, transporte para branco, para negro, assentos nos ônibus para brancos, negros, escolas para brancos e negros, né? Tudo aquilo que a gente vai desengatar, vai fazer explodir os conflitos raciais nos Estados Unidos nos anos 60. Né? Bom, quando terminam, por decisão da Corte Constitucional Americana, né, Suprema Corte Americana, quando essas leis começam a ser tornadas ilegais, né, é preciso fazer alguma reação. A sociedade branca, racista, segregacionista dos Estados Unidos precisava reagir a isso. Não vai ser a canetada que ela vai... E a reação foi a guerra às drogas. Então, a política de contenção da população negra nos Estados Unidos passa pela escravidão, depois, abolida a escravidão, leis de Jim Crow, tornadas ilegais as leis de Jim Crow, dá-se início à guerra às drogas. É uma linha histórica muito clara, né? Então está claro. E a guerra às drogas, não vou cansar a nossa audiência, a audiência lá do B Revista, mas é a guerra às drogas que faz com que os Estados Unidos se tornem, hoje, o país com maior população prisional do mundo, algo em torno de 2 milhões. Um em cada 167, alguma coisa assim, habitantes dos Estados Unidos se encontra encarcerada. Não é?
Só existe um país no mundo hoje que tem que essa proporção é maior. É um país da América Latina chamado El Salvador, né? Então, quem melhor... E daqui a pouco é importante falar sobre o absurdo, né, representado por Bukele, o presidente Bukele, que é um Pablo Marçal Avant la lettre, né? Quer dizer, antes da existência de Pablo Marçal, existiu o original em El Salvador, que usa boné, da mesma maneira verdade, que... Né? Então, veja, os Estados Unidos criam a guerra às drogas, criminalizam a droga, e a criminalização da droga, na verdade, foi um instrumento para a criminalização da população negra. E aí existe todo o discurso, né, de combate às drogas que acarretou danos gravíssimos, inclusive à pesquisa científica. Nesse momento, havia muitas pesquisas com frações de LSD, né, para o combate de casos de depressão profunda, que foram interrompidas, porque foram criminalizadas também. Só recentemente elas retornaram, né? Para quem tem depressão grave, sabe do que eu estou falando. Né? Os antidepressivos não fazem mais efeito, e essas pesquisas já começavam a ser desenvolvidas nos Estados Unidos, mas foram embarreiradas por conta dessa política de guerra às drogas, que foi muito bem estudada por aquele que eu considero um dos maiores estudiosos desse processo, que é o sociólogo francês Louis Vacan, discípulo de Pierre Bourdieu. Não é? Então, evidentemente que há um perfil racial nos Estados Unidos. A população encarcerada nos Estados Unidos é constituída majoritariamente por negros, jovens negros, e foram constituídas uma série de leis, né, que acabaram construindo essa realidade de 1 a cada 167 habitantes presos. Só para ver essa dimensão, né? Em primeiro lugar, em termos absolutos, Estados Unidos. Em segundo lugar, China. Só que a população da China é de 1 bilhão e 500 milhões de habitantes, alguma coisa assim. Então, essa relação na China, que é a segunda colocada em termos absolutos da população prisional, é de 1 a cada 1.000 habitantes, um pouco menos. O terceiro colocado é o nosso país tropical, o Brasil. 1 a cada 250 habitantes. Nós temos uma população prisional hoje em torno de 850, né? Mas a taxa de crescimento no Brasil é maior do que a dos Estados Unidos. Ou seja, em algum momento, se nada for feito contra, o Brasil vai superar a China e vai superar os Estados Unidos. Com população menor. Em quarto lugar, a Índia, mas a relação também populacional maior. A Índia também tem mais de 1 bilhão de habitantes. E salta aos olhos a situação de El Salvador, que é uma população de 6 milhões de habitantes, que tem 110 mil pessoas presas, na sua maioria jovens, das chamadas marras. Fala um pouquinho, professor, porque acho que é importante, a gente já mencionou em outros programas anteriores do Lado B do Rio e tudo mais, mas no revistas que a gente nunca não tinha falado, sobre o Bukele, porque de fato chama atenção. Me parece que até em termos de discurso, é um discurso inclusive ainda mais favorável, né, a esse encarceramento, né? Ele não encampa um discurso, ele não floreia o discurso, né? De fato é um discurso que é a favor de encarcerar, do tolerância zero, né? Toda essa ladainha. Eu queria que você falasse um pouco, então, já que a gente mencionou o Bukele, antes da gente entrar aqui no Brasil, como é que você está enxergando lá, como surge, enfim, queria que falasse um pouco. Bukele é o suprassumo do punitivismo contemporâneo, né? É o caso mais aberrante desse senso comum punitivista que campeia o mundo inteiro. Sim. Todos os continentes, com exceção da Europa, têm taxa de crescimento de encarceramento
positivas, né? Só a Europa que declina. E Bukele, como eu disse, é o suprassumo. Por quê? Em primeiro lugar, o problema das marras, que são, na verdade, grupos de jovens que iam para os Estados Unidos, voltavam deportados. Então, era um problema objetivo, né, de delinquência. Né? Só que a forma de combater as marras, escolhida por Bukele, ela se deu exatamente nesse sentido de aprisionamento, de encarceramento generalizado. Existe um vídeo no YouTube que é a apresentação da prisão que foi construída em El Salvador para abrigar, entre aspas, essa juventude. E é um modelo filadelfiano do isolamento completo. E o vídeo é uma grande obra de propaganda pública da penalização, né? Ele sendo apresentado pelo chefe da prisão a todos os cantos da prisão, as acomodações para os guardas prisionais, né? Mas Bukele não é apenas isso, né? Então, veja, eu recentemente entrevistei o professor Raul Zaffaroni, que é uma referência internacional, um argentino, referência internacional no campo da criminologia crítica, no campo do antipunitivismo. E ele dizia, Marco, na verdade, El Salvador é o exemplo de uma situação em que aquele princípio weberiano do monopólio da coerção física pelo Estado tinha entrado em crise, né? Só que a solução encontrada para isso foi desse punitivismo extremo. Mas lembremos que El Salvador foi um espaço de luta socialista, a Frente Farabudo Martí, de libertação nacional, no mesmo contexto das lutas da Frente Sandinista na Nicarágua. A Frente Farabudo Martí chegou a governar El Salvador e Bukele, como costuma acontecer, fez o seu discurso na lógica do anticomunismo, né? Da crise de segurança, né? E junto a isso, nunca nos esqueçamos, ele é um defensor do Bitcoin. Tem isso, transformou em moeda. Então, veja, ele apresenta aí traços rudimentares da extrema-direita, o anticomunismo, com uma lógica moderna dessa moeda, do Bitcoin. Uhum. É alguém jovem que usa a internet, sabe usar as redes, se veste como tal, terno, muito bem alinhado, com um boné, e apela para isso, que é realmente um problema para as populações em geral, que é o problema da segurança. Bukele é isso, né? E não há nenhuma... a sua reeleição foi com muito mais votos do que a sua primeira eleição, e não há nada no horizonte que possa parecer uma alternativa a Bukele, né, que faça frente a isso. Só que o problema do aprisionamento das marras é que, como é que é o nome daquele filme do Tom Cruise em que ele conseguia Minority Report? Minority Report, que aquele TV é o crime. Ele antevê o crime, né? Na verdade, a prática do Bukele em El Salvador, que é, na verdade, a prática que existe também no Brasil. Só que lá é abertamente. Né? Se um jovem está fazendo malabares no sinal, ele já é um potencial membro das marras. Então, na verdade, o que acontece é essa lógica do Minority Report, né? A identificação pelo perfil, que é uma espécie de neolombrosianismo, né? Sim. Quer dizer, olhando-se para o perfil do jovem, já se percebe que se ele não ele será. Vai ser. Então, é melhor aprisioná-lo. Que é uma lógica que acontece também no Brasil, onde os mesmos são... A expressão é de uma colega da Universidade Federal de Pernambuco, que também foi entrevistada
para esse livro que está em fase de finalização, com o prefácio do professor Nilo Batista, é uma frase que ela diz: a prisão foi feita para os mesmos, para salvaguardar os outros. E os mesmos são essa juventude negra periférica. Então, os últimos dados do Anuário de Segurança Pública, né, que foram divulgados, só fazem confirmar isso, né, no caso brasileiro. Né? A população prisional no Brasil, e veja, a população prisional no Brasil, no início do século XXI, era constituída por não mais de 250 mil pessoas. Então, houve um aumento de 300% em relação a hoje. Isso, tendo passado por governos de centro, digamos assim, os governos do PSDB, né, o final dos governos do PSDB, Fernando Henrique Cardoso, os 2 mandatos do presidente Lula, então governo de centro-esquerda, né, o governo de Dilma, o governo que não houve da Dilma, então um período de governo de centro-esquerda. Depois disso, o governo ilegítimo, golpista, de Temer, um governo de extrema-direita, Bolsonaro, e um governo agora o 3º mandato do presidente Lula, o que mostra, Caio, que o punitivismo não está vinculado à esquerda, a governos Sim. de esquerda, centro-esquerda, direita ou extrema-direita. A lógica do crescimento do encarceramento se mantém, né, e o que mostra que a esquerda também é punitivista. O que eu só lamento. Pois é sobre isso mesmo que a gente vai ter mais uma questão aqui para a gente encerrar, que a autocrítica que a gente sempre brinca, né, que a mídia cobra muito autocrítica do PT, e a gente também, né, a mídia hegemônica cobra, e a gente também, só que normalmente o que eles acham que é ruim a gente vai achar que é bom, né, então, e o contrário também. Essa é uma autocrítica que a gente cobra muito do PT e uma crítica que a gente faz também. A gente viu, como você já deu os dados, né, e aí eu queria que você falasse também dos governos estaduais que exercem também a partir do comando das polícias e de gerir alguns dos sistemas prisionais também. A gente viu governos federais mais à esquerda, próprios governadores mais à esquerda, e isso não garante nem medidas mínimas, né? Garantias mínimas de dignidade humana para as pessoas dentro do contexto prisional, e muito menos impediu que a gente visse esse aumento imenso do encarceramento no Brasil, principalmente de jovens negros. Então, queria que você avaliasse um pouco esse cenário e, dentro dessa questão também, como é que você vê o atual ordenamento jurídico, né? Porque, dito tudo isso que o senhor brilhantemente explanou sobre o capitalismo, a gente sabe que a lei ela só vai fazer cumprir o capitalismo. Mas como é que você avalia também a lei? Porque ela, se você avalia que ela não é aplicada para salvaguardar de alguma forma essas pessoas que estão cumprindo pena, ou mesmo só o simples fato da existência dela basta, né, enfim, para dar algum mínimo de dignidade. Ou seja, a gente pode, dentro da lei vigente, a gente pode tentar garantias mínimas ou não, ou essa é uma lei que é realmente feita para colocar as pessoas na prisão e deixá-las lá, enfim. Como é que você avalia essa coisa dos governantes e essa coisa do ordenamento jurídico atual? Caio, veja só, eu preciso complementar aquilo que eu disse inicialmente, que no início da história da prisão ela tinha uma função para o capitalismo. Hoje ela tem outra função para o capitalismo. Quando o capitalismo entra em crise, a crise de 1973, a crise do aumento do preço do petróleo, né, e o estado de bem-estar social entra em crise, na verdade o mundo inteiro, quer dizer, a ditadura militar brasileira também começa a sua crise ali, né, em meio ao chamado milagre econômico. O estado de bem-estar social começa a entrar em crise, e junto também o fordismo, que sustentava o estado de bem-estar social em termos de produção, modelo de produção. Começa a haver, em função da ofensiva neoliberal,
em função da revolução tecnológica do modelo toyotista, começa a se desenvolver um desemprego estrutural. Ou seja, desaparecimento de postos de trabalho. É só a gente pensar, quer dizer, eu sempre falo para os meus alunos, exemplifico as minhas idas ao banco quando eu ganhei a minha primeira bolsa de iniciação científica paga pela Fundação de Amparo à Pesquisa, a FAPESD, do Rio de Janeiro. Não é? Eu tinha que enfrentar uma fila no banco, uma fila de 1 hora, 2 horas. Não é? Tudo era feito nos caixas físicos. De repente, são inventados os caixas eletrônicos. Aquele emprego ali desaparece para nunca mais voltar. Depois disso, a revolução dos aplicativos. Então, esses empregos desapareceram. Ora, a questão é, para o capitalismo, o que fazer com essa massa desempregada que não tem mais acolhida no mercado de trabalho? Essa massa precisa ser contida. Então, a prisão, que no início tinha o propósito de disciplinarizar para o trabalho, hoje tem o propósito de conter, de contenção. Então, elas se tornaram depósitos. Sim. O mito da ressocialização, quer dizer, que desde o início já... Quer dizer, existem pensadores liberais que pensavam realmente na prisão como um instrumento que seria possível. Ela se demonstrou, com o passar do tempo, um mito. Mas hoje o capitalismo e os defensores do capitalismo, os defensores do sistema prisional, abandonaram também a ideia de ressocialização. Quer dizer, as coisas ficaram bem cruas, né? Bem claras. A prisão não tem função de ressocializar ninguém. A prisão tem a função de conter. Né? Então, essa contenção se dá através do aprisionamento, do encarceramento em massa, e através da morte, do assassinato, letalidade policial. Que no Brasil também também cresce bastante. Né? Quer dizer, houve redução do número de homicídios, mas a letalidade policial cresceu. Isso precisa ser dito. Agora, falando sobre o plano da legalidade, né? E sobre isso dos governos estaduais de matrizes políticas diferenciadas. Veja, eu conversando com o professor Michel Missi, né, que tem décadas de pesquisas na área, ele disse o seguinte: Marco, as polícias se tornaram autônomas. Elas têm autonomia em relação àquele que é o comandante da Polícia Militar, que são os governadores. Então isso nos ajuda a entender por que governos petistas, governos do PL, governos do Centrão têm a mesma prática. As polícias se tornaram instituições autônomas. E a polícia é quem prende. A polícia é que é testemunha. Eu remeto aqui a um livro, a um filme, um documentário que é uma referência. Veja, é um documentário de 2004, salvo engano, da Maria Augusta Ramos, a diretora Maria Augusta Ramos, chamado Justiça. Né? Ou seja, esse documentário é de antes do início desse processo de explosão, de hiperinflação carcerária no Brasil. Mostra claramente como é que se dá, né? E tem a presença ali de... Nenhum personagem é fictício. Inclusive, um dos juízes que aparece é um dos grandes juízes, hoje desembargador, acho que já se aposentou, é professor, pesquisador. Geraldo Prado aparece nesse filme. Né? O que mostra o que é esse sistema de justiça. Né? Dentro do qual aparecem determinadas leis que foram pensadas de maneira progressista, mas que acabaram sendo colonizadas pelo punitivismo. A Lei de Drogas de 2006, salvo engano, eu conversando com a professora Vela Malaguti, ela dizendo: Marco, na época eu conversava com deputados de esquerda que defendiam a Lei de Drogas e eu dizia, a professora Vela Malaguti, isso vai dar merda. E deu merda. Sim.
porque nessa distinção entre usuário e traficante acontece o seguinte, e há um trecho do Justiça em que o Geraldo Prado fala exatamente desse exemplo. Um jovem de classe média está com 500 gramas de maconha. É abordado pela polícia e ele diz o seguinte, olha, é porque eu já me antecipei, vem aí Réveillon, Carnaval, tem as festas do verão, então... E ele vai entrar como usuário. E um jovem negro que foi pego na entrada da favela, numa das entradas da favela do Jacarezinho com 10 gramas, é preso como traficante. E é o policial militar que vai dizer se é traficante ou usuário no seu depoimento, na audiência de custódia, que é foi pensado como sendo também um instrumento progressista e acabou sendo colonizado. Sim. Hoje, 30%, cerca de 30%, um terço da população prisional não teve o seu processo transitado em julgado. Então, é uma aberração. A prisão, só para quem é antipunitivista, é um problema, porque para o sistema prisional, para o capitalismo, não é problema. Não. É a tentativa da solução de um problema. É problema para nós. Né? Então, o que é ser de esquerda hoje quando o assunto é prisão? É defender um processo contínuo de desencarceramento dessa população prisional. Tem muita gente, digamos, dois terços da população prisional hoje no Brasil não deveriam estar presas. Sim. Veja, isso pensando que quem deveria estar preso são aqueles que cometeram crimes contra a vida. Sim. Crimes contra a vida. Vejam, existem... Nem é o caso, mas vamos abrir essa exceção. No campo do abolicionismo penal, existem aqueles que dizem que nem mesmo esses casos deveriam merecer a pena de prisão. Né? Existem outras penas outras penalidades que poderiam ser feitas. Mas, de toda forma, Caio, a prisão é um grande problema e dentro de um Estado neoliberal penal representa um problema central do combate ao capitalismo. Ser anticapitalista hoje é ser contrário à prisão. E eu só lamento que setores majoritários do campo democrático, socialista, de esquerda, tenham esse sentimento antipunitivista. Finalizo dizendo o seguinte, antes do atual ministro do STF, Flávio Dino, ir para o STF, quando ele era ministro da Justiça, ele fez uma visita a Pernambuco e, num discurso, ele disse o seguinte, os grandes especialistas em segurança pública falando para um público formado por policiais, são vocês policiais. Não é? Foi uma fala lamentável de um ministro por quem eu tenho muito respeito, mas existem muitos especialistas, eu não sou um, em segurança pública, que têm orientações no sentido de constituição de um projeto de segurança pública democrático. Isso já foi tentado nos tempos do velho Leonel Brizola. Né? Talvez que ele tenha chegado mais perto. Né, E o Partido dos Trabalhadores daria um grande passo adiante se recuperasse determinadas ideias do velho governador Brizola. Acho que a gente encerrou bem, assim, porque é uma crítica que a gente faz, né, sobre... A gente tem falado bastante, principalmente em momentos atuais, né, governo Lula, governo do PT e tal, sobre como a gente está acuado em algumas matérias, a gente está cedendo em algumas matérias. Às vezes, essa fala do Dino, por exemplo, não sei nem se ele acredita nisso, talvez tenha sido uma fala meramente política, eleitoreira, ou, enfim, não sei de verdade se ele acredita nisso. Se ele acreditar, tá errado, né? Mas... para ver como a gente está cedendo espaço para isso, né? E eu acho que o tema prisional, enfim, o tema penal, criminal, do encarceramento em massa, talvez seja aí um grande
uma grande pulga atrás da orelha na gente, porque realmente a gente lamenta muito. É um debate que a gente cede muito e a gente acaba não avançando. Então foi um barato conversar com você, professor. Obrigado, professor Marco. Acho que essa conversa foi bastante esclarecedora. A gente, evidentemente, a gente sempre fala aqui, né, que o Revista ele aprofunda, mas a gente está conversando com um professor, a gente não vai esgotar o tema. Inclusive, o professor tem aqui o livro, né? Se você quiser saber mais sobre o tema, tem o livro, tem outros escritos. Então, eu queria, professor, para você se despedir, obrigado. Falasse um pouco onde compra o livro, mostrasse o livro aqui pra gente e falasse também sobre o Trilhas da Democracia, que é o programa que você tem, que você faz, enfim, que a gente quer também aproximar os laços, né? Que já que nós fazemos comunicação contra-hegemônica, então a gente tem que estar com os laços aproximados. Obrigado. Então, sobre o livro, ele é resultado de uma pesquisa que foi financiada pela FACEP, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de Pernambuco. Uma pesquisa sobre uma instituição existente chamada Patronato Penitenciário, que tem a função escrita na letra da lei de ressocialização, mas é nada mais, nada menos do que mais uma instituição de controle dos egressos do sistema prisional. Então, um dos subprodutos dessa pesquisa foi esse livro, que eu tive o prazer de organizar, Sistema Prisional, o Labirinto da Punição, Sistema Prisional, o Labirinto da Punição, né? E está vindo por aí, que foi publicado pela editora Alameda, de São Paulo, e está vindo por aí um segundo livro, um segundo subproduto dessa pesquisa, cujo título é Diálogos Antipunitivistas, que foram entrevistas realizadas no Trilhas da Democracia com 5 dos grandes nomes da criminologia crítica no Brasil, 5 dos grandes nomes do antipunitivismo na América do Sul. A professora Vera Malaguti Batista, a professora que é daqui, da UERJ, da área de Sociologia Criminal, a professora Marília Montenegro, da Faculdade de Direito do Recife, na Universidade Federal de Pernambuco, a professora Vera Andrade, da Universidade Federal de Santa Catarina, e a professora Cecília Coimbra, fundadora do grupo Tortura Nunca Mais, tem um belo texto, uma bela entrevista sobre subjetividades punitivistas, e, por fim, o professor Raul Zaffaroni, da Universidade de Buenos Aires, ex-ministro da Corte Interamericana de Direitos Humanos, e a honra de ter o prefácio do professor Nilo Batista, talvez onde tudo começou, né? E que tem a memória das lutas de Leonel Brizola. Botou a mão na massa, inclusive. Onde a gente vê, onde a gente encontra o Trilhas da Democracia? O Trilhas da Democracia foi criado como uma reação particular minha diante daquilo que foi a eleição de Jair Bolsonaro em 2018. Então, logo em seguida, foi criado o Trilhas da Democracia, que é hoje um programa semanal de entrevistas, debates, que é veiculado pela Rádio Brasil de Fato, pela TV 247 e pela TVT. E está próximo de chegar, o programa de vocês chegou ao número 333, né? O Trilhas da Democracia chegará em breve, acho que no mês de novembro, ao seu número 300, contando agora com a participação, que muito me honra, do advogado, assessor jurídico, companheiro de vocês, assessor jurídico do Movimento Sindical Cultista, Normando Rodrigues. Nosso parceiro, maravilha. Então aí mais uma opção para você que está nos vendo, de opção de mídia contra-hegemônica. A gente está sempre se fortalecendo. Só fera listada aí, quando lançarem um novo livro, a gente convida o professor Marco para lançar aqui, para a gente fazer bastante jabá, para vender bastante. E principalmente para espalhar a nossa palavra, né? Porque o senhor falou, professor, sobre o Trilhas da Democracia ter surgido de uma vontade pessoal. O lado B surge também, assim, né? A gente indignado com a mídia hegemônica, enfim, falando aquela linha única, a gente também começa o lado B. Então, normalmente surge assim e a gente vai se organizando. Muito bom, muito obrigado por ter estado conosco.
o 7º episódio do novo Lado B Revista fica por aqui. A gente lembra que o Lado B Revista é uma parceria do Lado B com o escritório Normando Rodrigues, e esse é o novo programa do Lado B exclusivo aqui no YouTube. Então a gente tem recebido aí uma demanda muito forte de vai para o Spotify, vai para o podcast. A princípio não vai. A ideia é que você venha para o YouTube. Eu sei que a gente tem no Lado B do Rio, tradicional, a gente tem uma audiência muito grande que só ouve a gente, gosta só do podcast, tudo bem. Aqui é uma forma também da gente encontrar novos ouvintes. Muita gente está chegando aí a partir da última entrevista com o Ian Neves, mandar um abraço para o Ian. A gente teve uma audiência muito boa. Então, se você está chegando agora, deixa seu like, assine, diga o que você achou do programa, comente com a gente. Se tiver alguma pergunta, alguma questão, a gente manda para o professor Marco responde lá no Triz da Democracia uma questão. Então, os novos que estão chegando aí, conhecendo o Revista e todo o complexo Lado B do Rio, bem-vindos, obrigado. Espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra no próximo episódio do Lado B Revista. Até lá.